Fala, galera! Boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está assistindo aí. Vamos para nossa última aula de eletrocardiograma, onde eu vou falar dos conceitos básicos, né? Não vou entrar em patologias, que são os conceitos fundamentais para a gente conseguir entender as patologias, né? Que aí teria que a gente prosseguir aí com uma aula para cada tipo de achados eletrocardiográficos. Mas a gente compreender a parte básica é fundamental, senão a gente não consegue entender as patologias. Para quem não viu as outras aulas, vou colocar aqui o link da última aula, da terceira aula da parte 3, né? E temos aí a parte 1 e 2 para vocês estarem recapitulando. Fechou? Então vamos matar toda essa parte básica, finalizando com informações importantíssimas do eletro. Então, nas aulas anteriores, na aula anterior, melhor dizendo, a gente viu aí a orientação do eixo padrão e os desvios de eixo lá, desvio à direita, desvio à esquerda, né? A gente aprendeu as derivações pré-cordiais, que são as derivações ali que fica naquele plano frontal ali do nosso plano frontal, não. A derivação pré-cordial, que ela verifica o eixo do nosso coração, se ele está indo para trás ou para frente. Basicamente foi o que eu resumi para vocês lá, né? A gente viu o posicionamento desses eletrodos, das derivações pré-cordiais. A gente viu o padrão normal dessas derivações, que, como eu falei, normalmente começa negativo ali em V1 e vai aumentando gradativamente até V6, esse é o padrão normal, que eu falei para vocês que a pré-cordial a gente não vai ficar com um olho tão crítico quanto as derivações do plano frontal, né? E com isso a gente fechou o eletrocardiograma de 12 derivações. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai passar as informações, eu vou passar as informações, acho que as mais importantes para vocês, tá? E eu vou tentar montar uma quinta aula com um resumo de tudo de uma maneira rápida, tá? Então, os objetivos de hoje, a gente vai conhecer o papel milimetrado, a gente vai determinar a frequência cardíaca aí através do traçado, eu vou ver um eletro, vou saber qual a frequência cardíaca desse paciente, vamos entender o que é ritmo sinusal, o tempo das ondas e os segmentos e os intervalos, importantíssimo, fechou? Então, sem mais delongas, vamos seguir. Então, primeira coisa, para a aula de hoje, papel milimetrado. Todo eletrocardiograma, todas as ondas que a gente falou até agora, elas vão ser impressas em um papel lá através do aparelho do eletrocardiograma, tá? Então, esse papel, eu não posso colocar uma folha sulfite lá para imprimir nessa folha sulfite. Normalmente a gente tem um rolinho, que é um papel milimetrado. Esse papel é um papel quadriculado, poderia dizer assim também, tá? Esse papel é universal, ele é assim no mundo todo. Então, ele tem um tamanho específico, uma quantidade de quadradinhos específicas. E ele vai determinar para mim muitas informações dos traçados. Então, vamos lá, preste atenção aqui. Então, aqui, ó, eu peguei um pedaço de um papel milimetrado e coloquei aqui para vocês como exemplo, tá? Então, todo papel milimetrado do eletrocardiograma, ele vai ser exatamente como a gente está vendo nesse desenho aqui, tá? É claro que aqui está bem definido, normalmente os papéis que a gente vê aí nos hospitais da vida, é bem difícil da gente conseguir identificar esse quadrinho, mas a gente consegue identificar, mas é mais complexo, porque a qualidade do papel às vezes não é tão boa, tá? Então, todo papel milimetrado, ele é composto por quadradinhos menores, que a gente está vendo aqui, esses menores aqui, de cor amarela, acho que poderia dizer assim, né? E por quadrados maiores, que a gente está vendo aqui. Sempre que eu for escrever, que vocês forem ler essa representatividade dos quadrados, tá? Quando eu falar do quadradinho pequeno, ele vai ser representado com a letra Q pequena. E quando a gente falar do quadrado grande, vai ser representado com uma letra Q maiúscula, tá? Então, minúscula e maiúscula. Então, o que acontece aqui, pessoal? Todo quadradinho, ele tem um tamanho específico, que é de 1 por 1. O quê? 1 milímetro. Então, cada quadradinho desse aqui tem 1 milímetro quadrado, tá? E dentro do quadradão, que é esse que a gente está vendo aqui, ó, de laranja mais escuro, sempre vai existir 5 quadradinhos por 5, ou seja, 5 milímetros quadrados. Então, isso é um padrão, tá? 5 milímetros quadrados. Fechou? E aí, o que adianta eu saber esse tamanho do papel, dos quadradinhos do papel, tá? Então, a gente está vendo aqui, ó, 1 milímetro os quadradinhos e 5 milímetros o quadradão, ou seja, 5 quadradinhos quadrados aqui dentro,
tá? Quando eu coloco aqui um traçado eletrocardiográfico, a nossa onda P, o QRS, que eu falei para vocês nas aulas anteriores, observem que com os quadradinhos e com o quadradão, eu consigo determinar um tamanho das ondas. Então, olha a onda P. Ela tem aqui, ó, vamos poder dizer, começou daqui, 2 quadradinhos e um pedacinho, tá? O complexo QRS, poderia falar que ele começou aqui, ele tem um quadradinho, vamos pôr 2 quadradinhos, vamos fazer uma média, não fiquem pegando detalhinho não, mas a gente vê que ele tem um tamanho específico e tem uma altura também específica. Olha lá, a onda R, né? Olha a altura dela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos e um pedaço, tá? Poderia também falar 7 milímetros e meio, estou chutando uma quantidade aqui, tá? Porque eu sei que cada quadradinho tem 1 milímetro. Então, é muito importante esse direcionamento aí do tamanho dos quadradinhos por conta do que eu vou falar para vocês agora, tá? A minha impressora lá do meu eletrocardiograma, tá? Ela sempre também, ela vai imprimir essa folha minha, esse traçado, essa onda P, o QRS lá, as minhas derivações, numa velocidade padrão. É claro que dá para me mudar essa velocidade. Um cardiologista aí, um eletrofisiologista, ele muda, às vezes, de acordo com o que ele quer analisar. Só que a gente, médico geral aí, que vai fazer o exame constantemente, essa velocidade é padrão, tá? Sempre vai ser uma velocidade específica, que é de 25 milímetros por segundo, que está escrito aqui para vocês aqui, ó, 25 milímetros por segundo, tá? E isso dá para ver no aparelho lá se está regulado, e normalmente já fica padrão, a gente não tem que ficar mexendo nessas coisas não, tá? Então, por que eu tenho que imprimir a 25 milímetros por segundo, Cláudio? Você que definiu isso aí? Jamais, eu sou um mero ser humano, tá? Então, o que acontece, pessoal? A velocidade que imprime o meu papel é de 25 milímetros por segundo, ou seja, a cada segundo eu imprimo 25 quadradinhos desse aqui, correto? Então, o que me indica isso aí? Indica, pessoal, que a distância, que nem essa onda P, vamos marcar aqui, ó, ela está começando nesse quadradinho e está terminando aqui, tá? Está terminando aqui onde a gente está vendo aí. Então, tem uma distância de 2 quadradinhos e vamos falar que é 2,5. Não é pela imagem aqui, mas vamos falar que seja, tá? Então, esse tempo entre o início e o final da onda P, se eu souber a quantidade de milissegundos aqui que representa cada quadradinho, eu consigo identificar e saber falar para vocês quanto tempo que demorou a minha despolarização do átrio, porque a onda P ela representa a despolarização do átrio, né? Como o complexo QRS dos ventrículos. Então, eu vou falar para você, ó, a onda P, ou seja, a despolarização do átrio, meu átrio está contraindo, ele está demorando tantos segundos para contrair, por conta do padrão do papel milimetrado, tá? Então, aqui é uma informação que eu quero que vocês anotem. Cada quadradinho tem 1 milímetro, como a gente está vendo aqui, né? E cada milímetro no sentido horizontal, que é determinado pela velocidade de impressão, ele vai ter 0,04 segundos. 0,04 segundos, que pode ser representado por 0... Opa, meu mouse não está funcionando direito. Vai ser representado por 0,4 milissegundos também, dá na mesma, tá? Ou 0,4 milissegundos dá na mesma também, é a unidade de medida. Então, aqui, se eu sei que cada quadradinho desse vale 0,04 segundos, tá? Digamos que a onda P tivesse 2 quadradinhos apenas. Eu ia falar para vocês que a despolarização do átrio está demorando em torno de 0,08 segundos, né? Então, pô, não sei se está bom, se está errado, se está certo, mas está demorando 0,8 segundos. E na aula de hoje, eu quero trazer para vocês o padrão do tempo de cada onda. Por quê? Se por um acaso essa onda P estiver demorando muito mais do que, vamos pôr, que ela está demorando 4 quadradinhos aqui, ela está começando aqui, ó, começando aqui e terminando aqui, pô, está demorando 5 quadradinhos, tá? Pô, esse átrio está despolarizando muito mais devagar do que o normal. Alguma coisa está acontecendo. E essa alguma coisa a gente vai ver nas aulas de patologias, né? Aqui a gente está aprendendo o normal. Para me identificar o errado, eu tenho que saber o normal primeiro. Então, feito, justo, isso,
Então, na horizontal, cada quadradinho na horizontal, ele equivale a 0,04 segundos. Feito? E na vertical, Cláudio? Eu sei que o quadradinho tem 1 milímetro, só que na vertical a gente não mede tempo, tá? Então, nesse sentido vertical, meu mouse, não sei por que não tá lento aqui, tá? Na vertical, tá? Isso não marca tempo, isso marca a potência da onda, ou seja, marca a quantidade de eletricidade que está sendo representada nessa onda. Pode observar que a onda P sempre vai ser menor do que o complexo QRS. Por quê? A onda P eu estou falando dos átrios, complexo QRS estou falando do ventrículo, né? O coração, o ventrículo é muito maior do que os átrios. Então, complexo QRS sempre vai ser mais alto do que uma onda P, uma mísera onda P aqui, né? E principalmente a onda R, que a gente sabe que a onda R é a despolarização das paredes livres da maior parte do ventrículo, ela sempre vai ser a mais proeminente, tá? Então, cada 1 milímetro dessa onda, ou de qualquer uma delas, cada 1 milímetro no sentido vertical, tá? Equivale a 0,1 milivolts. Então, quanto maior, mais milivolts eu tenho. Então, aqui, quem tinha contado, acho que era 7. Não sei se é 7, mas enfim. Então, essa onda R, eu falaria que ela tem 0,7 milivolts, tá? É a potência dela, tá? Que a gente vai ser bastante importante nas próximas aulas. Aqui não vai ter tanta informação sobre potência, sim sobre tempo. Fechou? Então, pessoal, dito isso, vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui. Para quem não gosta de matemática, eu mesmo odeio matemática. Pode ser até que eu fale uma bobeira para vocês, porque eu odeio matemática, tá? Mas vamos lá. Se o meu papel é impresso 25 milímetros por segundo, tá? Então, eu pego 25 quadradinhos desse por segundo. Se eu multiplicar 25, que são a quantidade por segundo, né? Então, 1 minuto tem 60 segundos. Se eu multiplico 25 por 60, vai dar 1.500 milímetros por segundo. Então, por minuto, desculpa. A cada minuto vai ser impresso 1.500 milímetros, tá? Então, anotem esse 1.500 aqui, que vai fazer uma diferença no próximo slide. Então, a cada minuto, imprime 1.500 milímetros de papel, tá? E aí, pessoal, quando eu observo essa informação aqui, se eu sei que a cada minuto imprime padronizado 1.500 milímetros, se eu uso essa constante de 1.500, eu consigo definir a frequência cardíaca observando esse papel milimetrado, tá? Como que eu vou definir a frequência cardíaca só observando um eletrocardiograma? Assim, simples, tá? Eu vou pegar a distância entre duas ondas iguais. Sempre a gente utiliza, a maioria das vezes, a onda R, tá? Mas eu vou falar para vocês que pode ser qualquer onda, não importa se é a onda R, se é a onda P. Por que eu uso a onda R? Porque ela é a mais proeminente, é a mais fácil de ser visualizada. Então, por isso que a gente usa para ficar mais fácil. Mas vocês querem ver a distância entre a onda P e a onda P? Pode ser. Quer ver entre a onda T e a onda T? Não tem problema, tá? Então, vou pegar duas ondas iguais. De preferência, a onda R, que é mais fácil, né? Então, eu vou ver aqui essa onda R e vou ver a outra onda R. E eu vou contar quantos quadradinhos tem entre uma e outra. Só que a gente sabe que aqui, ó, eu tenho os quadrados maiores, né? E dentro de um quadrado maior, que meu mouse está péssimo aqui, né? Dentro desse quadrado maior, eu sei que tem 5 quadradinhos. Então, eu não vou ficar contando um por um aqui. Eu facilito a conta, tá? E aqui já tem a informação para a gente quantos quadrados aqui grandes tem entre uma onda e outra, tá? São 5 quadrados. 1, 2, 3, 4. 4 quadrados. Eu vi 4 e falei 5, tá? 1, 2, 3, 4 quadrados é a distância entre essas duas ondas R, tá? E eu sei que em cada quadrado grande desse, tem 5 quadradinhos. E aí, 4 vezes 5, deixa eu fazer a conta. 4 vezes 5, então a gente vai ter aí 20, né? Então, eu tenho 20 quadradinhos entre uma onda R e outra. E eu faço o cálculo aqui, pessoal, ó. 1.500 dividido por 20, tá? E isso vai me dar um resultado. Qual que é o resultado? Coloquem aí. Vamos lá. 1.500 dividido por 20, o resultado está escrito aí, mas só para confirmar. Vai dar 75 batimentos por minuto, tá? Então, assim eu defino a minha frequência cardíaca. Conto a quantidade de quadradinhos
e divido por 1.500. 1.500 dividido pela quantidade de quadradinhos. Pô, Cláudio, posso facilitar essa conta? Pode, tá? Pode sim. Eu sei que eu tenho 1.500 quadradinhos por minuto, né? Só que se eu for contar quadradões, vai dar 300 quadradões por minuto. Então, eu conto quadradão, 4 quadradão. Aqui, eu tenho 4 quadradões em distância entre uma onda R e outra, e eu faço 300 dividido por 4, vai dar o mesmo resultado, tá? Só para... é outra forma de fazer a conta. Beleza, Cláudio? Tem um jeito mais fácil e mais rápido. Então, toda vez que eu ver um elétron para fazer o cálculo, eu vou ter que pegar ele na mão e fazer esse cálculo? Não. Essa é a forma que a gente usa como a fórmula de fazer isso aí, tá? Mas existe uma maneira mais fácil, é a que eu uso, tá? E acho que para vocês ser mais fácil, é só a gente decorar uns númerozinhos aí. Então, olha lá. Observem aqui. Vai aparecer aqui embaixo, tá? Então, essa onda R, ela está começando aqui, correto? E ela tem uma segunda onda R aqui, nesse momento aqui, que vai dar 75 batimentos por minuto, tá? Quanto mais próximas essas ondas estiverem uma da outra, significa que esse cara está tendo um batimento mais rápido. Está demorando muito menos entre um batimento e outro. Então, se a distância entre a primeira onda R, digamos que a segunda onda R está aqui, ó, vamos arredondar aqui, tá? Então, a distância entre elas está sendo de 1 quadradão, tá? Eu vou falar que o batimento, então, se tivesse uma outra onda R aqui, onde eu risquei agora aí, ó, o batimento está de 300 batimentos por minuto, tá? Esse cara está com uma taquicardia ferrada, né? 300 batimentos por minuto. No próximo quadradão aqui, já cai para 150. No próximo, 100. No próximo, 75. No próximo, 60. No próximo, 50, tá? Então, é um padrão, tá? Então, aqui eu observo. Eu vejo uma onda R aqui, eu já falo, pô, 300, 150. Esse paciente está com 150. Pô, tá entre 150 e 300, eu sei que está em média aqui, vamos por 175, 200. Então, eu consigo fazer uma média só batendo o olho, tá? Que nem aqui eu já conseguiria observar que está em 75. Por quê? 300, 150, 100, 75, 60, 50. Decorem esses números e a distância entre eles e pronto, tá? Então, fica mais fácil, mais rápido, né? Porque vocês não vão ficar fazendo conta lá. Você bate o olho, você já sabe qual a frequência cardíaca. Fechou? Então, é assim que eu determino a frequência cardíaca do meu eletrocardiograma, tá? Agora, tem uma outra informação contida no eletro, que a gente já sabe, só que às vezes a gente não sacou ainda, que é o ritmo cardíaco. Frequência cardíaca é a quantidade de batidos ali por minuto. O ritmo é se é um ritmo normal ou um ritmo alterado. A gente não vai falar das arritmias, tá? Não vamos falar das taquiarritmias, das bradiarritmias, não vamos falar delas. Mas eu quero que vocês sempre observem no eletro, quando vocês olharem, além de vocês identificarem aí a frequência, tá? Eu quero que vocês observem se o ritmo é sinusal. E o que é isso, Cláudio? Tá? A gente sabe que sempre o impulso, ele migra, ele inicia lá do átrio, do nodo sinusal, correto? Que está no átrio. Então, o átrio sempre tem que despolarizar antes do ventrículo. Ou seja, antes de todo o QRS, sempre tem que ter uma onda P. Isso de maneira normal, tá? Então, eu vou observar isso aqui no meu elétron, tá? E se antes de todo o QRS, como está aqui, ó, onda P, QRS, onda P, QRS. E se em todos os meus segmentos que eu estou olhando lá, antes do complexo QRS, tiver uma onda P, eu já falo que esse ritmo é sinusal, tá? Então, ó, o ritmo está saindo dos átrios. Só isso aí já define que o ritmo é sinusal? Não, não é tão simples assim, né? A gente sabe que o nodo sinusal está no átrio direito, né? E ele migra lá em direção a mais ou menos ali mais 60 graus, como naquela rosa dos ventos que a gente viu também, né? Se por um acaso o impulso do átrio, o nodo, a nossa onda P, ela tiver maior aí, em uma angulação de, vamos colocar aí, 150 graus positivo, né? Então, ela está fugindo daqueles 60 graus, ela está indo para outro lado de impulso. Então, isso indica que meu impulso não está saindo do nodo sinusal, está saindo lá do átrio esquerdo por algum problema, mas eu não quero que vocês quebrem cabeça com isso não, tá? Observem, se antes da onda P, antes do complexo QRS, tiver uma onda P, eu vou definir como ritmo sinusal, tá? Que é o nodo sinusal que está dando o ritmo desse coração, tá? Então, fechou?
frequência e ritmo sinusal. Então, agora aqui, pessoal, eu quero que vocês façam um exercício aí, ó, e através da distância entre duas ondas, que pode ser a R, pode ser a T, pode ser a P, qual vocês quiserem, determinem a frequência cardíaca desses 3 traçados aqui, tá? Então, tirem um print aí, parem o vídeo agora e façam esse exercício para vocês determinarem a frequência cardíaca desses eletrocardiogramas. Lembrem-se de olhar se antes do QRS tem uma onda P. Então, no caso, esses 3 aqui estão com ritmo sinusal, tá? Então, vamos deixar assim. Os 3 estão com ritmo sinusal, definam a frequência cardíaca aí. Não vou ajudar vocês nessa aí, vocês se viram aí que vai dar certo. Agora, que a gente já sabe que o quadradinho na horizontal vale 0,04 segundos e na vertical vale 0,1 milivolts, né? E eu falei para vocês que os milivolts, para a gente, que é a altura da onda, não vamos falar delas hoje, porque a gente fala especificamente nas patologias, tá? Existem algumas ondas que eu tenho que decorar o tempo que ela demora, tá? Eu tenho que decorar. Infelizmente, a gente tem que decorar. E essas 2 ondas que a gente tem que decorar é a onda P e o complexo QRS. Esses 2 a gente tem que saber. Os outros, pô, a gente tem que saber? Não, deixa para depois. Quando vocês decorarem essas 2, aí talvez a gente pense em decorar as outras coisas, tá? Então, a onda P e o complexo QRS, esses 2 têm que estar na cabeça de vocês. O resto, não, tá? O resto, de imediato, não. Depois, com as patologias, a gente vai ver, isso aí acaba entrando por osmose na cabeça, tá? Então, a onda P, pessoal, o normal dela é que ela dure de 0,08 a 0,11 segundos. E isso representado em quadradinho vai dar de 2 a 3 quadradinhos, em média, tá? Não pirem com, deu meio quadradinho a mais, não pirem, tá? Não viajem, tá? Então, de maneira prática, eu já olho e falo, pô, tá entre 2 e 3 quadradinhos, tá normal, tá? Você já bate o olho e você já consegue entender que o tamanho dela, depois vai acabar decorando o tamanho da onda P, sem contar os quadradinhos. Às vezes você nem sabe quantos quadradinhos tem, mas você já sabe que o tamanho tá normal, tá? Então, a onda P normal dela, ela vai ter de 2 a 3 quadradinhos, que é a mesma coisa que 0,08 a 0,11 segundos, tá? Pode ser representado também como 110 milissegundos, enfim, não vem com essas unidades de medida que não vai ser prático para a gente na utilização prática, tá? Decorem de 2 a 3 quadradinhos. Se eu decoro de 2 a 3 quadradinhos e sei que cada quadradinho dura 0,04 segundos, se eu precisar eu faço a conta na hora lá e tá de boa, tá? E o complexo QRS, do início dele aqui, ó, da onda Q até o final da onda S, tá? Ele vai durar de 2 a 3 quadradinhos também. Então, se tiver mais que isso, a gente vai ter patologias. E essas são as alterações do eletrocardiograma, tá? Então, um exemplo. Vou dar um exemplo só para vocês entenderem aqui algumas patologias assim. Quando o meu complexo QRS está mais alargado, tá? Vamos pôr com 5 quadradinhos, tá? Significa que o impulso está indo bem lento lá no meu ventrículo, nos meus ventrículos, está indo bem devagarzinho, né? Então, se ele está indo bem devagarzinho, quer dizer que a célula que está conduzindo esse impulso não é uma célula especializada em conduzir impulsos. Ou seja, eu tenho algum bloqueio aí nas minhas fibras de Purkinje, nas minhas células lá que fazem a condução especializada, né? As células que fazem a condução. Então, quando eu tenho um alargamento do QRS, um exemplo pode ser um bloqueio aí das ramas do ventrículo esquerdo. Mas eu não quero que vocês quebrem cabeça, só estou trazendo uma informação para vocês entenderem a importância disso. Então, onda P e QRS de 2 a 3 quadradinhos, ponto, tá? A onda T, pessoal, normalmente ela tem o mesmo tamanho do que o complexo QRS, porque a onda T a gente sabe que ela é a repolarização dos ventrículos, né? Então ela demora mais ou menos o mesmo tempo, tá? E aí, o que é importante da onda T é eu contar os quadradinhos? Não, a onda T não vai ter tanta significância para a gente aqui, tá? É importante observar se minha onda T acompanha a minha onda R. Pô, mas o que é isso, Cláudio? A onda T está positiva, tá? A onda T está positiva, ou melhor dizendo, o meu complexo QRS aqui, ó, o R está positivão, tá alto, tá? Então, minha onda T também tem que estar positiva. Se eu tiver um R, se eu tiver ausência do R, ou seja, essa minha onda, o meu complexo QRS está negativo e minha onda T está positiva,
pode ser que eu tenha um problema, tá? Os dois normalmente se acompanham. Se o QRS está positivo, a onda T tem que estar positiva. Se o QRS está negativo, a onda T tem que estar negativa, tá? Então, normalmente ele se acompanha. Tem uma exceção lá em V1 e V2, que são as derivações pré-cordiais, né? Em V1 e V2, que ela pode estar ao contrário. Pode estar ao contrário. Mas também não quero ficar entrando em detalhes, porque a gente fala específico em patologias, tá? Então, normalmente a onda T acompanha a onda R. Se eu tenho uma onda R, eu vou ter uma onda T. Se esse QRS está negativo, a onda T também vai estar negativa, vai estar invertida, tá? Mas também não vamos quebrar a cabeça agora, não. Dito isso, pessoal, além do tempo das ondas, da onda P, do QRS que vocês já pegaram, tenho certeza, tá? Existem algumas estruturas que já estão aqui dentro do nosso eletro, dentro das nossas ondas normais. São os famosos intervalos e segmentos, tá? Primeiro vamos para o significado de cada um, depois eu vou entrar para cada um, tá? Então, intervalo, ele dá uma confundida esse nominho aqui, tá? O intervalo, ele sempre vai abranger aí uma onda inteira, tá? Pelo menos uma onda inteira ele vai estar pegando, tá? Então, intervalo sempre vai pegar uma onda. Então, observem aqui, ó, esse intervalo chamado intervalo PR. Ele vai começar aqui do início da onda P até o início do complexo QRS. Ele chama intervalo PR, porque ele vai do começo da onda P, não é do final da onda P, tá? Ele vai daqui até o começo do QRS. Por que ele não vai daqui do final da onda P? Porque quem vai daqui do final da onda P até o começo do QRS é o segmento PR, tá? Então, o intervalo sempre abrange uma onda. Os segmentos não. Ó, o segmento aqui, ele só pega a porção que está neutra aí do meu elétron, minha onda isoelétrica, né? Então, ó, segmento. Segmento nunca pega onda. E intervalo pega pelo menos uma onda. Por que pelo menos? Porque o intervalo QT aqui, ó, ele pega tanto o meu complexo QRS quanto minha onda T. Ele vai do começo do QRS até o final da onda T, tá? Então, essa imagem aqui é boa de vocês guardarem aí, tá? Então, intervalo pega uma onda, segmento nunca pega uma onda. Então, eu costumo dizer que o segmento é o intervalo entre uma onda e outra, né? Pô, mas aí você confundiu mais, né, Cláudio? Mas ó, o segmento sempre vai ser o intervalo entre a onda P e o complexo QRS. Mas ele não chama intervalo, ele chama segmento. Então, é só a gente saber que é o contrário aí, né? Então, segmento, por isso que eu coloquei intervalo aqui para vocês não se complicarem nessa informação, tá? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro dos intervalos e qual a importância do intervalo, tá? O intervalo, pessoal, já adianto para vocês. A gente vai utilizar muito pouco, tá? Isso, o cardiologista, os pessoais mais especializados vão utilizar mais. Então, o intervalo, eu vou falar para vocês, mas eu não quero que vocês dêem tanta bola para ele. Mas eu quero que vocês entendam o que é o intervalo, tá? Então, o intervalo aqui, ó, eu tenho dois. Eu tenho o intervalo PR e o intervalo QT. O QT é bastante importante, inclusive, tá? O intervalo PR, ele pega o início aqui do impulso, que despolarizou a onda P, né? Até o início do complexo QRS. Então, ele está marcando quanto tempo que saiu o impulso do nódulo sinusal, contraiu minha aurícula, e aí contraiu a aurícula, né? Quanto tempo que demora desde o início da contração auricular para o início da contração ventricular, né? Então, aqui a gente está falando até daquele intervalo fisiológico, então isso que eu estou vendo no intervalo PR, tá? Ele dura de 0,12 a 0,20 segundos, que é equivalente a de 3 a 5 quadradinhos, tá? Pouco a gente vai utilizar esse intervalo PR. Então, se fosse para mim não decorar era esse aqui que eu não decorava, tá? Pouco a gente vai utilizar, mas quero que vocês entendam o que é o intervalo PR. Já o intervalo QT, ele vai do início da onda Q, ou do início do complexo QRS, que às vezes a gente não tem a onda Q, tá? Pode começar da onda R aqui. Ele vai daqui até o final da onda T, tá? Intervalo QT. O intervalo QT, ele é bastante importante, só que a gente não vai utilizar de maneira muito rápida, assim, tá? Ele é bastante importante quando a pessoa ela tem algum tipo de arritmia, principalmente causada por medicamentos. Tem alguns medicamentos chamados digitálicos aí, né? Que ele aumenta esse intervalo QT e faz com que o paciente tenha um risco aí de ter uma patologia ventricular, uma taquicardia ventricular, enfim.
umas loucuras que a gente vai ver lá na frente, tá? Então, o intervalo QT, ele é muito importante. Só que ele não é uma coisa que a gente vai identificar a primeiro momento. Por quê? Porque o intervalo QT, por mais que eu tenha um padrão de 8 a 11 quadradinhos aqui, esse valor não vai me significar muito, porque eu tenho que fazer uma recorreção de acordo com a frequência cardíaca. Tem várias aí fórmulas para a gente calcular esse intervalo QT, tá? E, basicamente, todo mundo utiliza o aplicativo. Então, eu tenho um aplicativo no celular que ele faz essas fórmulas. Ele me dá o resultado da fórmula de Bazet, de Frederici, de Framingham, de Hodges, tá? Então, ele me faz essas fórmulas. Por quê? Porque aqui envolve raiz quadrada, eu tenho que fazer sobrelevação de número, enfim, tá? Então, aqui é complicado o cálculo, então a gente utiliza o aplicativo, eu lanço lá no aplicativo, ele me dá um resultado, tá? Então, esse intervalo QT vai ser importante lá na frente. Mas aqui agora, de maneira imediata, também não quero que vocês se preocupem tanto. Pô, o Cláudio está falando que o intervalo QT não é importante? Não estou falando isso, tá? Estou falando que, a primeiro momento, para quem está aprendendo a ler um elétron, ele não é a primeira objetividade aí, não é a primeira opção, tá? Então, o intervalo QT, ele vai pegar, que eu tenho que saber, que ele pega minha despolarização ventricular, o meu intervalo entre a despolarização e a repolarização, que seria essa porção isoelétrica, né? E a minha onda T, até o final dela. Então, isso é o intervalo QT. Feito? Justo? Se não entenderam, volta um pouquinho o vídeo e manda uma mensagem lá na plataforma. Feito? Então, vamos lá. Então, falei do intervalo, agora vamos para o segmento. Segmento importante, importante, tá? Parem, desliguem Facebook, WhatsApp, Snapchat, Tinder, o que vocês estiverem fazendo no celular aí, parem, porque agora é importante, tá? Segmento. Tenho dois segmentos, segmento PR, segmento ST. Lembrem-se que segmento é o intervalo entre duas ondas, tá? O segmento PR, o que ele indica para mim, Cláudio? O segmento PR, pessoal, é o tempo que aquele meu atraso fisiológico do meu nó do átrio ventricular, ele tem um atraso fisiológico para ele despolarizar o ventrículo. Então, isso indica o tempo do meu atraso fisiológico, que eu já adianto para vocês que o atraso fisiológico normal é de 0,12 a 0,20 segundos, que equivale a de 3 a 5 quadradinhos. Pode ser até menos, tá? Normalmente de 2 a 5 quadradinhos, tá? É o tempo que demora esse atraso fisiológico. Isso é normal, tá? Então, intervalo, o segmento PR, melhor dizendo, ele vai durar de 3 a 5 quadradinhos. De 2 a 5 quadradinhos, coloquem aí. A maioria dos lugares vocês vão ver de 3 a 5, mas de 2 a 5 também não vai dar BO. O problema é quando ele aumenta, quando ele fica maior de 5 quadradinhos. O que indicaria isso? Vamos lá, dar uma pincelada aí na parte. Se por um acaso a minha onda P está muito distante do complexo QRS, significa que o meu nó do átrio ventricular está segurando muito esse impulso. Ele não está querendo despolarizar o ventrículo, tá? Então ele está segurando. Se esse segmento PR aumenta, significa que eu tenho algum problema acontecendo na comunicação do nó sinusal com o nó do átrio ventricular. Pode ser um bloqueio aí, tá? Eles não estão se comunicando, ou estão comunicando muito lentamente, tá? Então, vai ser importante esse distanciamento do segmento PR, tá? E, por último, o segmento ST, o mais importante de todos. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que já ouviram falar, um IAM, um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, tá? Se não ouviram falar, com certeza vão ouvir milhões de vezes na vida de vocês. O segmento ST, pessoal, que é esse aqui, ó, que ele vai do final do QRS, desse ponto aqui que eu chamo de ponto J, anotem, tá? Então, o ponto J é o final da onda S e o começo da onda isoelétrica aqui, tá? E esse é o ponto J, esse cotovelo aqui, tá? Ponto J. Ele vai daqui até o começo da onda T, tá? Esse segmento não vai importar para mim o tempo dele. O tempo dele para mim aqui vai ser nulo, tanto que eu nem coloquei, tá? Não adianta. O tempo para mim dele não importa. Só que o supradesnivelamento ou infradesnivelamento, o que é isso, Cláudio? A linha de base a gente sabe que é essa aqui, ó. Essa linha aqui é a linha de base, né? Ela é a linha neutra quando não está acontecendo atividade elétrica. Se esse segmento ST estiver com supradesnivelamento, o que é isso? É isso aqui, ó, tá? Ele está acima da linha de base,
esse paciente, provavelmente ele está infartando, tá? Existem outras possibilidades? Existem, tá? Mas provavelmente ele está infartando, tá? Isso indica uma oclusão de uma das coronárias, ou direita, ou a coronária esquerda, descendente anterior, circunflexo, enfim. Tem alguma artéria aí que está, uma coronária aí que está bloqueada, tá? Então, o supradesnivelamento indica. O infra também indica, tá? Então, a gente vai observar sempre o segmento ST, se ele está na linha de base, se ele está supradesnivelado ou se ele está infradesnivelado, tá? Isso é importante. Isso é importantíssimo, tá? Então, prestem atenção no segmento ST. Tem que observar se ele está com supra ou com infra. Se estiver com supra, corre que o paciente está infartando, tá? Então, feito isso, justo, acho que deu para vocês entenderem bem esses tempos, os segmentos, os intervalos. Vamos finalizar nossa aula aí. Então, para memorizar, trouxe essa informação para vocês, onde eu coloquei a quantidade de quadradinhos aqui, ó, de 2 a 3 quadradinhos, de 2 a 3 quadradinhos, de 3 a 5, enfim, para memorizar. Isso tem que memorizar, tá? Qual que eu tenho que memorizar? Onda P, QRS. Esses dois eu tenho que memorizar. Esses outros segmentos não vai utilizar de maneira tão constante assim. Ou não é importante? É. Mas, primeiro, decora a quantidade, o complexo QRS, o tamanho, e eu tenho que observar o segmento ST se ele está supra ou infradesnivelado. O resto, com o tempo, a gente vai pegando, tá? Não pirem. Então, pessoal, para finalizar a nossa aula, e agora já passei todas as informações necessárias para uma leitura de um eletrocardiograma básico, espero que vocês tenham entendido, tá? Vamos aí para um roteiro para interpretar um eletrocardiograma. E esse roteiro, ele é muito teórico. Por que ele é teórico? Porque ninguém que sabe ler eletrocardiograma, que tem uma experiência com eletrocardiograma, vai seguir esse roteiro, tá? Só que, para vocês que estão começando a pegar um eletrocardiograma, eu trouxe bastante para vocês agora como exercício, tá? É importante que vocês sigam um roteiro, porque depois, quando tiver automático, vocês não vão ficar contando o tempo da onda. Vocês batem o olho e já sabem se a onda está maior ou menor do que o normal, porque o tamanho é padrão, tá? Mas sigam esse roteiro. Levem essa dica que eu estou passando para vocês, que isso vai ajudar vocês em muito, tá? Eu já treinei demais isso aqui. Meus alunos, que eu tive alguns alunos ano passado de eletro, passei isso aqui, os que treinaram mandaram mensagem que valeu a pena realmente ter treinado, porque o seu olho fica muito mais agudizado aí, sabe? Aguçado para você conseguir enxergar de alterações no eletrocardiograma, tá? Então, primeira coisa que eu vou bater, o olho, e vou observar no eletrocardiograma. Lembrando que isso aqui é uma dica que eu dou dentro também de um livro que eu vou até indicar a vocês aí, que é esse livro aqui, ó, chamado Eletrocardiograma em 7 aulas, que ele é da livraria Manoli, tá? É um livro excelente, excelente mesmo, para vocês lerem aí referente a eletro. Só que, quando a gente não entende muito de eletro, qualquer curso que vocês forem fazer, é difícil o que eles trazem para vocês aí, informações do básico. Então, vamos lá. Então, leiam esse livro aí, que é bastante interessante. Com as informações que eu passei para vocês aí, vai ficar legal. Esse roteiro é desse livro, tá? Então, pessoal, o que acontece aqui, ó? Primeiramente, eu vou observar se o meu ritmo é um ritmo sinusal ou se não é um ritmo sinusal. Pô, Cláudio, se não for ritmo sinusal, como que vai ser o ritmo? Tem vários, mas eu não vou entrar em detalhes, porque a gente vai falar isso aí em arritmia, se eu gravar as aulas de arritmia para vocês aqui. Então, o ritmo sinusal, eu já sei que é o ritmo que tem uma onda P antes do QRS. Primeira coisa que eu vou observar. Então, ritmo sinusal, tá? Ritmo normal sinusal. Vou observar a frequência cardíaca, tá? A frequência cardíaca normal no adulto é de 60 a 100, né? 60 a 100. Depois eu vou observar durações de ondas. Aqui tá falando onda P, intervalo PR, QRS, tá? Eu quero que vocês se apeguem à onda P, a complexo QRS e ao intervalo PR lá, tá? Ao intervalo PR, vamos colocar aqui também para vocês treinarem, tá? E intervalo QT aqui também, com menor importância nesse primeiro momento. E as orientações dos vetores? Pô, Cláudio, você não falou agora nessa aula, mas eu falei nas outras. Então, se você não assistiu as outras aulas, na outra eu falei, ensinei vocês a entenderem a orientação dos vetores. Saber se a onda P, se o complexo QRS está indo para mais 60, para mais 30, para mais 90 graus, se vocês assistiram às outras aulas, provavelmente vai saber aí, tá? Então, saber as orientações dos vetores,
de onda P, QRST, e observar se tem sobreelevações aí no segmento ST, tá? Se ele tem um supra ou um infradesnivelamento. E agora, eu vou passar para vocês, vamos fazer um exercício nós todos, e depois eu vou passar rapidinho alguns exercícios para vocês treinarem. Então, aqui, ó, peguei esse eletrocardiograma, primeira coisa que eu vou bater o olho aqui, me identificar, saber onde eu tô, né? Então, aqui, derivação 1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Então, esse espacinho aqui indica cada uma das derivações. Aqui eu tenho V1, V2, V3, V4, V5 e V6. E, normalmente, nos eletrocardiogramas, aqui embaixo, ele me dá um chamado de D2 longo, que é uma derivação, a D2 aqui, ó, só que ela maior, tá? Ela bem grandona aqui, com um tempo maior do que só essas derivações pequenininhas aqui, tá? Primeira coisa que eu vou observar, ritmo. Então, nos outros exercícios tem isso aqui para vocês. Ritmo. Vou observar aqui, vamos observar no D2 longo aqui, ó, tá? Todo QRS, antes dele tem uma onda P? Onda P, onda P, onda P, todos têm. Opa, então que ritmo é esse? Ritmo sinusal. Então, vamos colocar aqui ritmo sinusal. Qual a frequência cardíaca desse paciente? Vamos lá, vamos fazer uma média, tá? Não precisa ficar contando quadradinho por quadradinho, vírgula por vírgula. Então, vamos lá. Então, vou colocar, ó, tem um quadradão. Vamos fazer aquela minha técnica que eu falei para vocês. Um quadradão, 2 quadradões, 3 quadradões, né? Então, eu poderia colocar aqui, ó, 300, 150, 100. E aí eu conto que aqui, nesse espaço, até chegar na onda, aqui tem outro quadradão, né? Então, vamos colocar aqui que eu tenho uma frequência cardíaca de 75 batimentos por minuto, tá? Posso fazer aquela conta de 1.500 dividido por 4 quadradões aqui, né? Que vai dar 20. Que vai dar uma frequência cardíaca aqui, em média, de 75 batimentos por minuto, tá? Duração de onda P, tá? Vamos contar quanto tempo está durando essa onda P. Tá difícil de ver, eu sei que tá difícil, mas vamos imaginar, pessoal. Vamos usar a nossa imaginação. Vamos pegar uma onda P bonita aqui, ó. Vamos falar que ela tem 1, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 2 quadradinhos, vai lá? Então, a onda P tem 2 quadradinhos aqui, que equivale ao tamanho dela, que vai dar 0,08 segundos, a gente tem que saber, que é 2 quadradinhos. E eu sei que a onda P ela tem de 2 a 3 quadradinhos, então tá normal também, tá? Intervalo PR, e é só lembrar lá, intervalo, ele vai pegar do início da onda P até o começo do complexo QRS. E aí, aqui eu vou falar, vamos contar que tem, vamos por 4 quadradinhos, tá? Nesse intervalo PR. Não quero que vocês fiquem pegando, não, tem 4,5. Não, o meu tem 3,5. Não pira, tá? Então, vamos colocar que tem 4 quadradinhos. Então, vai dar 0,16 segundos, né? Que vai dar 4 quadradinhos. QRS, vamos contar aqui, vamos por 1, 2, 3 quadradinhos, tá? 3 quadradinhos aqui, vai dar 0,12 segundos, 3 quadradinhos, tá normal, tá? Intervalo QT, que vai do começo do complexo QRS até o final da onda T, tá? Vamos fingir aqui, vamos fazer uma média aqui, tá? Vamos falar que tem 10 quadradinhos de tamanho aqui. Então, 10 vezes 0,04 vai dar 0,40 segundos, que é equivalente a 10 quadradinhos, está normal, né? Então, está dentro do normal lá, de 10 a 12 quadradinhos, está normal, tá? Segmento ST. Por que eu quero que vocês olhem isso aqui? Para contar os quadradinhos? Não, para vocês saberem o que é o segmento, o que é o intervalo, o que é o intervalo PR, o que é o intervalo QT, tá? Não se apeguem nos números, não, tá? Segmento ST. O que eu vou observar? Eu vou contar quantos quadradinhos tem? Não. Segmento ST, eu vou observar em todas as derivações, ó. Em D1, tenho sobreelevação do segmento ST? Não, tá normal. Aqui tá normal. Aqui tá normal. AVR tá normal. Tudo normal, ó. Eu não tenho sobreelevação. Aqui, ó, isso é uma sobreelevação do segmento ST, pessoal, ó. Observem aqui, ó, em V3, tá? V3, ó, a linha de base tá aqui. Aí eu tenho o complexo QRS. E olhem aqui, ó, a linha de base era para estar aqui, ó. E aqui eu tenho uma sobreelevação do segmento ST, tá? Já adianto para vocês, nas derivações pré-cordiais, a sobreelevação do segmento ST, ela é mais evidente quando ela está muito alta. Poderia ter uma sobreelevação aqui, ó, tá? Bem aqui. Aí seria um problema, tá? Que isso eu vou falar para vocês na aula de IAM, tá? Agora, se eu tenho sobreelevação de segmento ST nas derivações do plano frontal,
D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, aí é um problema, tá? Aí vai ser um problema. Mas aí as patologias a gente vai deixar para outras aulas. Só saibam identificar. Então aqui, ó, segmento ST, está na linha de base. Se vocês anotarem aqui, não, tem um supradesnivelamento em V3, em V2, e estou observando um pequeno aqui em V4, V4 não, V3 e V2, perfeito, é isso que eu quero que vocês tenham. Tem esse olho clínico para enxergar que tem alguma coisa diferente aqui. Por mais que seja normal, em V2 e V3, tá? Mas estou observando, estou no jogo, tá? Então, observem isso aí de maneira bem criteriosa. Então, eu coloquei segmento ST na linha de base, tá? Eixo do complexo QRS. Como que eu vou fazer o eixo do complexo QRS? Eu sei que D2 está em 60 graus positivos, né? Eu sei que a VF está em 90 graus positivos. Eu sei que em D1 está em 0 graus positivos. Cláudio, como você sabe isso? Porque a gente tem que decorar aquela rosa dos ventos lá. Fechou? Então, observem aqui. Vamos falar o QRS. Qual o eixo que ele está? Vamos observar onde ele está mais positivo. Então, ó, D2 está bem positivo. D3 está bem positivo. AVF está bem positivo. Opa, aqui tem uma coisa esquisita. Normalmente, ele é mais positivo em D2. Aqui, ele está um pouco maior em AVF. Tá? Posso falar que ele está indo ali em 90 graus. Mas se vocês interpretaram que acha que ele está indo aqui próximo para D3, que vai ser ali em mais 120 graus, tá? Não está errado não, pô. Tá bem próximo. Então, eu fiz uma média aqui para mim, tá? Que esse impulso está indo em AVF, ele está em mais 90 graus. Mas se vocês falarem que ele está em mais 95, em mais 85, não está errado, tá? Se ele estiver acima de mais 90 graus, lembrem-se que daí eu já tenho um desvio à direita ou à esquerda? Tem um desvio à direita ou à esquerda? Quero que vocês respondam para mim aí, que eu falei na aula anterior, tá? Então, o QRS aí, ó, ele vai estar, eu coloquei no meu aqui, a mais 90 graus, está indo em direção à AVF. E a onda P eu também consigo ver a direção dela. Então, observem que a onda P está positiva em D2, está positiva em D1, em D3 eu quase não vejo ela, a VF eu quase não vejo ela. Então, eu sei que ela está entre D2 e D1 aqui. Está mais positivo em D1 e D2? Muito pouca diferença, Cláudio, não dá para saber. Então, eu vou colocar aqui, ela está em mais 30 graus positivos, tá? Mais 30 graus. Cláudio, você chuta assim, normal? Se estiver dentro do normal, pessoal, tá tudo certo. Lembra lá que o normal vai de menos 30 a mais 90 graus? Ali tudo tá normal. Então, não adianta, para que eu vou querer saber se está 32 graus, tá? Não importa isso para mim. Feito? Então, eu deixei alguns exercícios para vocês. Treinem, 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 tá? E vocês vão conseguir entender essa matéria que muitos acham que é muito complexa, que na verdade é complexa, mas não é impossível, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem. E agora eu vou passar o vídeo, o slide rapidinho aqui, para vocês pararem aí no tempo de vocês e responderem esses outros exercícios. Então, olha lá. Esse é um deles. Vocês parem o vídeo aí e observem. Mais um deles. Deixa eu limpar essa minha tela verde aí. Então, mais um deles aí, para vocês responderem essas perguntinhas. Mais um. E finalizamos, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Ficamos até a próxima aula. Vou tentar fazer um resumo de tudo isso que a gente conversou, tá? Mas esse resumo, ele, como o nome diz, ele é um resumo. Então, a gente precisa da aula na íntegra para compreender, tá? Bons estudos a todos, bons descanso e parti. Fui!